Você está no canal Em Família, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da lição da Escola Sabatina da Palavra de Deus. Hoje é domingo, 28 de janeiro. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para estudar conosco a Palavra de Deus. Aproveite também, já curta esse vídeo se você achar relevante para você. Se inscreva aqui no canal para receber mais materiais como esse. Antes do nosso estudo, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a sabedoria de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, agora te pedimos a tua presença, o Espírito Santo também, nos guiando nesse estudo, preparando o nosso coração, iluminando a nossa mente. Fica conosco, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E abrindo o nosso estudo de hoje, essa lição que traz o título Os Dias do Mal, a autora trabalha inicialmente com a pergunta número 1, que traz a referência de Salmos, capítulo 78, do versículo 18 ao 22, e também o Salmo 79, do versículo 5 ao 13, para fazer a seguinte questão: o que está em jogo nesses textos? Essa referência é extensa, é importante a leitura para a compreensão do tema. Em casa é bom ler com calma, com reflexão. Aqui nós separamos o texto do Salmo 74, o versículo 18 e o versículo 22. O Ale vai ler para a gente. Vamos à leitura então. Salmo 74, verso 18. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. O verso 22 diz o seguinte: Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Muito bem. Então, como sugestão de resposta à pergunta o que está em jogo nesses textos, nós deixamos aqui no canal. O salmista considera que no grande conflito está em jogo a defesa do caráter de Deus. E iniciando o nosso estudo desse domingo, o tema Os Dias do Mal, a autora nos leva a compreender o que o salmista estava pensando daquela realidade que ele vivia e traz aplicações para nós. O primeiro ponto é que o salmista entendia o conflito de Deus com os poderes do mal. Nós também precisamos entender isso. Nós vivemos num mundo de um grande conflito, em que temos Deus e o inimigo de Deus lutando nesse grande conflito. O segundo aspecto é como Deus trata essa realidade. Ele é tolerante, ele é paciente, o caráter dele está em disputa, está em dúvida, mas ele tem paciência para lidar com essa situação. E um terceiro ponto que a autora trabalha é a questão da sabedoria e do poder divino. Assim como os salmistas entendia que Deus era um Deus sábio, um Deus poderoso, eu e vocês, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos confiar na sabedoria e no poder divino. Tudo se arranja de acordo com a vontade de Deus. O estudo segue nos mostrando a compreensão que o salmista tinha do que ele estava vivendo. Como o papai já falou, ele levantou alguns pontos aí. E o outro ponto que o nosso estudo levanta é que o salmista ele tinha uma preocupação com a reputação de Cristo, do caráter de Deus, digamos assim. E a lição ela vai trabalhar esse sentido. Por exemplo, a própria destruição de Jerusalém e do templo, que era uma realidade na época deles, era uma preocupação do salmista, porque ele entendia que era uma oportunidade dos povos pagãos de blasfemarem contra Deus. Então, nesses salmos que nós estamos estudando essa semana, nós vamos ver muito isso, essa preocupação do salmista. Da mesma forma, a lição nos mostra o povo de Deus como sendo a sua herança. Então, o salmista também tinha essa preocupação de que tudo o que acontecia com o povo poderia refletir no caráter de Deus. E nós vimos, né, Ale, que essas provações, essas situações de estresse, situações calamitosas, sobrevêm
a partir de um mundo mau, né? Mas a autora também vai trabalhar na sequência da lição que muitas vezes são consequências de escolhas ruins, de pecados, de desobediência. A lição trabalha aqui no certo ponto de que o salmista reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento de aliança do povo com Deus, e eles sofrem as consequências por isso. E aí o salmista clama e sabe que Deus é a única saída, é o único refúgio nesses momentos de dificuldade. O Salmo 79, versículo 8 e 9 diz assim: O Senhor é Salvador nosso, fiel às suas promessas da aliança. Isso mesmo. Então, o estudo da lição deste dia vai nos levar a essa compreensão, né, que muitas vezes em decorrência da nossa desobediência os resultados que nós sofremos, né, os sofrimentos, as consequências das nossas ações. Mas nem sempre é dessa maneira, né? Nós entendemos que nós estamos no mundo de pecado, mundo mal, e que estamos sujeitos também a passar por esses momentos. No entanto, para o salmista, como nós estamos falando, o mais importante era a defesa do caráter de Deus, mais uma vez. Né? Ele tinha essa preocupação, seja pela desobediência do povo, isso poderia ser um mau testemunho, ou pelas consequências que o povo sofresse pelo mundo em que eles viviam também. Então, nós estamos estudando esses dois pontos na lição. Já concluindo o nosso estudo, esse estudo tão abençoado, a lição nos traz a nos posicionar sobre essa situação. E diz o seguinte: no presente, nossos pecados, retrocessos e maldade podem trazer descrédito não apenas para nós mesmos, consequência para nós mesmos, como Israel estava passando ali em Babilônia, mas pode trazer descrédito ao nome do Deus que nós professamos. E os ímpios, eles estão aí exatamente nos observando nesse sentido. Um outro aspecto é sobre o testemunho. Que testemunho nós estamos dando? O que o cristianismo produz em nossa vida? Então, as pessoas precisam ver frutos. Jesus disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. E um terceiro aspecto é sobre a missão. Missão que nós estudamos há pouco. Nós temos uma missão a levar, a missão de Deus, a nossa missão. Que Deus nos ajude pela sua graça, pelo poder do Espírito Santo, pelas instruções da palavra do nosso Deus, a viver uma vida de comunhão com Ele que dê frutos e honre o nome do nosso Deus e possa ser também um testemunho àqueles que nos cercam e nos veem.